Paz de Cristo, meus irmãos! Olá! Vamos invadir isso aqui. Olá, criadores! Olá, missionários de plantão! Invadindo o programa aqui, ó. O programa da TV Missão Cidade! Da nossa querida amada igreja, Missão Apostólica Imersão! Show de bola! E agora vem a vinhetinha aqui, Vinheta! Gente, a gente ficou sem gravar. É verdade. Mas voltamos, por quê? Porque o que é bom, ele volta, né? Sempre volta. E hoje vocês estão aí acompanhando e olhando essas duas criaturinhas, né? Pequenos cristãos diante da terra. Esses queridos amigos, já irmãos em Cristo que já fizemos, né? Graças a Deus, o Senhor tem feito isso, né, irmãos? Na terra, unido pessoas com o mesmo propósito. Eu tenho certeza que você está só acrescentando para o reino de Deus, né? Amém. E eu estou aqui com o Fabinho e com o David, Creator. Yeah. Missionários de plantão. Missionários de plantão. Que honra ter vocês aqui. Enrolaram. Eles Pegou enrolaram. lá na curva. Mas aprove ao Senhor que fosse hoje o dia. Não tinha Hoje foi, A data escolhida por Deus foi hoje. Que bom ter vocês. Pra nós é uma honra. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Estou com saudade da Bispa Bianca. Bibi! Um super abraço. Super. E vai dar tudo certo. Vai. Vai dar tudo certo por aí. No próximo ela vai estar aqui com a gente. Vai ser. E eu quero começar fazendo perguntas pra vocês e a gente estava falando aqui nos bastidores, né? E acho que o mais importante das perguntas é esse encontro com Jesus. Como foi o encontro com Jesus? Me fala. Faça as honras. Eu cheguei, na verdade, minha família não era cristã, né? Meus pais tinham uma referência católica, mas não eram frequentadores de igreja. Eu tive o meu primeiro contato com Jesus quando eu tinha 8 anos, quando uma vizinha amiga da minha mãe, ela me convidou para ir com as crianças para a igreja. E aí ela começou a me levar para a igreja todos os dias de culto. E aí eu tive o meu primeiro contato religioso. E de lá nunca mais saí. Amém. Né? Eu me apaixonei pelo ambiente religioso, não era nem por Jesus, de fato, né? Porque a criança ainda talvez não tenha tanto entendimento. Mas aquele ambiente de ter os amigos, de participar da escolinha dominical, esse ambiente sempre era muito gostoso. E os desafios bíblicos, né, que iam surgindo, né, e a gente ia aprendendo sobre Jesus, então isso sempre me atraiu muito. Lembrei aqui das gincanas que tinha, né, quando a gente era... Principalmente quando chegava ali por férias de junho, julho, aí sempre tinha uma gincana na Batista, tem muito disso. Aí a gente encontrava, né, com o povo. Aí tinha umas gincanazinhas assim que você tinha que decorar o texto bíblico. Poxa, era legal pra caramba. Era saudade, né? Eu me lembro. Tinha as da escola dominical, fica a dica. Eu me lembro quando eu ganhei minha primeira Bíblia. Tinha da escola que tava fazendo uma gincana e fazendo perguntas bíblicas. E ela tinha feito umas pegadas. Ela recortava as pegadas e ia colando na parede. Então isso durou algumas semanas. E eu lembro que eu cheguei no final. Eu venci essa gincana. E aí o prêmio era uma Bíblia. Aí ela me deu uma Bíblia pequenininha, assim, que ela era de abrir, toda encapada com o exército. E aí tinha vários negócios de bilíngue. Nossa, eu amava aquela Bíblia. Foi a primeira Bíblia. Não, e EBD, né? A gente tem remete tanta coisa se falar de EBD. Eu sou nascida e criada no Evangelho. Então eu nasci dentro da igreja. Meu pai pastor, meus avós, né? Meu avô pastor, minha avó, meus tios, todos de pai de pai, filha de pastor. E assim, a EBD antigamente. Idade sendo revelada. Era separadinha, porque era a escolinha das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos irmãos e das irmãs. Na nossa igreja, domingo, todo domingo, aproveitar e fazer um convite pra vocês. Todo domingo, a partir de 9 horas, nós temos EBD na nossa igreja. Todo mundo junto, com a poxa de sábado. Vem. E é uma bênção a EBD hoje. Só que antigamente era tudo separadinho. Então você entregava a leitura pras crianças e tinha a revistinha, lembra? A revistinha hoje em dia não tem mais. Assim, tem algumas igrejas que ainda tem a revista ainda, né? A nossa igreja lá, por exemplo, usa a revista. Usa a revista até hoje. E tem infantil. Usa da CPD. A infantil era grandona, lembra? A infantil adolescente era grandona, né? E assim, eu era louca pra estar da grandona, da pequenininha, porque a pequenininha era adulto. Mas a grandona era criança, a adolescente tava grande, tinha que colorir.
Então EBD, assim, me lembra que eu tô ficando um pouquinho velhinha. Mas Deus é bom. Aí eu tava dizendo que eu fui o primeiro a que começou a ir na igreja na minha família. Minha mãe e os meus irmãos, eles começaram a frequentar a igreja muitos anos depois, né? E com 12 anos eu me batizei. E por acaso minha mãe se batizou junto comigo, né? Mesmo não frequentando muito, mas ela quis se batizar no mesmo dia que eu. E aí nós nos batizamos no mesmo dia. E aí eu entrei pra fase da adolescência, né? Mudei de igreja. Eu era da Tradicional da Graça, era uma igrejinha muito pequena que tinha saído da Quadrangular. E aí a gente foi seguir o pastor, ele fazia culto na garagem da casa dele. E aí a igreja tomou forma e tal. Então esse foi meu primeiro contato religioso. Me batizei nessa igreja e logo depois nós nos mudamos para uma cidade vizinha. Eu morava em Marília, no interior de São Paulo. Nós fomos morava onde? Marília, no interior de São Paulo. Não, Marília, ele falou direitinho. Marília. No interior de São Paulo. E a gente fica aqui, irmão. Você que não tá entendendo, a gente fica aqui. Fala de novo. De novo. Eu explico, você não é aqui. Não é carioca, eu sou carioca. Né? Eu sou gongado aqui todas as vezes, né? Mas tudo bem. Mas é amor de irmão, né? Não é, rapaz. Aí isso é irmão. Tudo dá voltas, né? Mas você tá aprendendo. Então. Tá ficando com... Isso é por causa daquele negócio do crente, né? Crente. Bonita, disciplinada e crente. Então, nós nos mudamos de Marília, minha mãe vendeu a casa, e nós nos mudamos para Alvinlândia, que é uma cidade muito pequenininha, onde a família da minha mãe morava toda lá, os pais dela, meus tios, todos. E aí eu comecei a ir na Assembleia de Deus missionária. Assembleia de Deus missionária. Eu lembro do pastor Adão. Eu não queria mudar de igreja, porque eu gostava muito dos meus amigos da outra igreja. Né? Eu tinha crescido lá, tinha me batizado lá, então eu amava o que eu fazia lá. E aí, quando eu me mudei pra cidade, eu não queria me mudar. Então eu demorei, acho que uns meses pra poder me envolver com a igreja de novo. Aí tinha um pastor, que era o pastor dessa igreja, da Assembleia de Deus, o pastor Adão. Super beijo pro pastor Adão. Um querido. Nós fizemos uma live muito legal com ele. Se quiserem procurar, o pastor Adão tá lá no nosso canal Cliente dos Filhos do Criador. Ele passava por mim todo dia. Todo dia ele me convidava pra ir na igreja. E todo dia eu desviava de calçada. Você sabia que quando encontrar assim, vai fazer o convite. Vai me convidar. Eu não queria de jeito nenhum ir pra outra igreja lá. Determinado que eu não ia pra outra igreja, eu ia ficar naquela. Aí, minha prima era dessa igreja, a Patrícia, minha prima, era dessa igreja. Um dia ela me convidou pra um congresso, eu fui, aí eu gostei, fiquei lá mais de 5 anos. Né? Aí servi na mocidade, servi... Você o quê? Servi na mocidade, nos evangelismos, né? Eu gostava muito de evangelizar com o pastor Adão. A gente evangelizava muito no cemitério. No cemitério não, no velório. Morria muita gente, né? No cemitério? Agora eu penso, no velório, no cemitério? Enfim. O pastor Adão, ele sempre era chamado pra ser o capelão, né? Fazer a cerimônia. E quem que acompanhava o pastor Adão? Eu. Porque a gente morava na mesma rua, então eu sempre fui amigo dos líderes, né? Sempre fui amigo dos pastores. Então, eu vivia na casa do pastor. Todo enterro que tinha, você estava lá. Tava lá. Era submonte, tava eu. Era... morreu alguém, eu tava lá também. Nas vigílias. Eu amava o contexto religioso, né? E eu percebia que era um pouco diferente dos outros jovens lá da época. Porque os jovens, como é hoje em muitas igrejas, não assumem muitos compromissos. Então, desde cedo, eu sempre fui assumindo compromissos. Então, eu era adolescente, eu tinha a chave da igreja, eu abria a igreja naquela época, na Assembleia de Deus Missionária. Então, o compromisso ministerial, né, o chamado de Deus para servir, sempre foi presente na minha vida. Mas a gente se desvia, né? Quando a gente não se firma direito no Senhor. E eu não conhecia Jesus, por mais que eu amava o ambiente religioso, e aí aqui cabe uma ressalva, né? Nem sempre aquele que está na igreja, ele está em Cristo. E nem sempre aquele que serve na igreja, serve a Cristo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Verdadeiramente. Então, desde o meu batismo, desde quando eu conheci a igreja e tal, eu nunca tive um momento onde eu experimentei um relacionamento verdadeiro com Jesus até 2020. A virada de chave. Foi a virada de chave. E olha, foram muitos anos, né? Eu tenho 31 hoje, então pensa, eu comecei aos 8 anos de idade. Um século atrás, mais ou menos. Essa comparação. Quantos anos eu tinha em 2020? Eu não lembro. Então, não sei. 27. Eu devia ter uns 27 anos. Então, olha quantos anos que eu vivi dentro da igreja, servindo na igreja e não conhecia Jesus, né? Então, é de se envergonhar.
Né? É se envergonhar de não buscar a Deus esse nível de relacionamento, de eu pudesse realmente conhecer. Então, sabe aquele negócio de você ter uma vida dupla? Na igreja você era uma coisa, fora da igreja você era outra. Eu vou daqui a pouquinho trazer uma crítica em relação a isso por conta da forma como nós somos ensinados, cara. Mas enfim, entendeu? Mas então, só pra resumir, o meu verdadeiro encontro com Jesus foi em 2020, quando eu encontrei Fabinho e a gente começou a falar sobre Jesus de uma maneira diferente. É a segunda pergunta, calma aí, tá? E é até um alerta que você tá falando, né, a gente ouve muitas pessoas falando assim, porque saiu da igreja, mas se saiu da igreja é porque realmente não estava firmado em Cristo, né? Mas saiu por quê? Saiu porque o irmão falou, saiu porque o pastor falou, saiu porque foi feito fofoca, saiu porque falaram mal, saiu porque... Então a pessoa não está firmada em Cristo, porque realmente a Bíblia vai dizer que no mundo a gente tem aflições, e as aflições são muitas das vezes essa, né? A informação errada, a informação que chega errada a nosso respeito, e muitas das vezes nós temos um coração muito sensível. Então se você ouve, porque fulano falou que não gostou do jeito que você cantou, fulano falou que a pregação que você entregou foi péssima, então isso vai criando em nós alguns gatilhos, e a pessoa fala, agora mesmo eu vou sair da igreja, né? Então realmente é porque aquela pessoa não está firmada em Cristo. Por quê? Porque quando você realmente entende que quando você está com os olhos fitados em Cristo, nada te abala, né? Você vai enfrentar todo tipo de caos, né? Você vai viver naquele caos porque a igreja é a amada de Cristo, a noiva do Senhor, mas como outros temos imperfeições, não somos perfeitos, né? Então muito daquele que a gente confia, uma hora vai falar mal, uma hora vai te degrenir ou falar alguma coisa de você, e você se deixa ser levado por isso, né? Porque a gente vai fazer evangelismo e você vê muito isso. Por que você é na igreja? 90% das pessoas, por causa da igreja, porque a igreja me feriu. Então, normalmente a gente sempre fala, se a igreja te feriu, você não estava firmado verdadeiramente em Cristo. Então, até um alerta para nós cristãos de eu continuarmos olhando para o Senhor, porque foi Ele que morreu por nós naquela cruz, não foi o irmãozinho do lado, não foi a irmãzinha do lado, não foi o pastor, não foi o nosso apóstolo, foi o nosso Senhor Jesus. E Ele pagou um alto preço, então eu preciso olhar para Ele e entender que é por causa dele. Então eu caio, mas eu me levanto porque eu olho para Jesus e eu falo, não, Senhor, eu continuo olhando para Ti. O autor, o consumidor da minha vida foi o Senhor. Tem uma coisa que contrasta com o Evangelho. Eu tava hoje pela manhã, eu não sabia nem que eu ia estar aqui hoje gravando, mas tava hoje pela manhã em relacionamento com Deus, conversando com Jesus, e eu estava lendo Paulo, né, na sua carta aos Romanos, se eu não me engano, Romanos 8. No final do texto ele está dizendo que quem poderá nos separar do amor de Deus? Aí ele vai falar, nem a morte, nem a espada, nem nada, nem a fome, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Cristo, né? E aí eu olho para o meu passado e vejo o quanto eu não estava firmado no amor de Cristo, né? Eu não conhecia Jesus nesse relacionamento. Sabe o que eu acho mais legal quando você fala sobre isso? Que eu vejo que como que Deus ama, né? Nós mesmo ainda, quando ainda éramos pecadores, porque eu creio que quando Deus olha para mim, para você e para todos que estão aí na humanidade, Ele vê Adão, né? No Éden, e o Senhor descendo no Éden, toda a viração do dia, e o Adão estava lá, bobalhado, não procurava o Senhor, vivia uma vida onde era distraído tanto que ele chega para lá, não fique só não. Porque o homem se distrai com muitas coisas, e Satanás sabe disso, né? Mas o Senhor nos ama. Ele, você vê, toda a viração do dia, o Senhor vinha buscar Adão, entende? E mais à frente vem o Senhor Jesus e vem nos resgatar, né? Então eu acho que é interessante a gente ficar muito atento a essa situação de quanto o nosso Deus nos ama e quanto Ele está disposto a nos procurar, mesmo quando nós não procuramos. A gente precisa tomar vergonha na cara. Né? A gente precisa. O amor de Deus é lindo. Ele nos constrange, né? Porque às vezes você questiona tanto com Deus, Senhor, né? Aí depois você cai em si e você fala, Deus, me perdoa, assim, me perdoa, eu tava com a cabeça quente. Mas o Senhor é bom, Ele é fiel. E você, Fabinho, conta pra gente. Então, vou contar. Contei, né? Então, assim, eu tive um contato com o Evangelho muito cedo, tive até uma experiência muito boa na minha família, porque minha família ela sempre foi muito desestruturada, né? Porque minha mãe não conhece o pai, a mãe dela, né? Infelizmente não conheceu o pai da minha mãe, casou com outro homem, minha mãe, né? Ela veio de uma família bem conturbada, e meu pai também. E quando eles se uniram lá na sua adolescência, né, pra fase adulta, e se conheceram, começaram a namorar, eles eram dois desajustados, de famílias desajustadas, e resolveram se unir.
né? E aí nasce um rapaz, um garotinho, um bebezinho, né? Lá numa família totalmente desajustada de desajustados, né? E aí o que acontece? Meu pai vai para São Paulo, minha mãe fica aqui comigo, né? E quando ele volta, eles vêm para cá, para Marambaia, né? Morar aqui perto. E ficam aqui um tempo e de repente perdem a casa daqui e vão para Trindade. Só que na Trindade estava acontecendo um grande avivamento, né? Mais especificamente na Batista de Trindade, na PIB, né? Ali meu pai encontrou Jesus. E foi linda a conversão do meu pai, né? Assim, eu vi, né? Meu pai se converteu, eu tinha 5 anos de idade, então eu vi meu pai brigar pra caramba com minha mãe, era discussão todo dia, era agressão, era... Não agressão física, mas verbal, né? Geralmente da parte da minha mãe, enfim. Então, assim, eles brigavam muito e eu tava lá vendo tudo aquilo. Então eu fui ficando muito arredio, né? Sempre fui muito... Poxa, eu não vou repetir isso. Entende? Então, assim, eu sempre fiquei muito questionando muitas coisas, né? Aquela fase ali. Até que meu pai se converteu. Quando meu pai se converte naquele período de avivamento ali, a minha família, ela se tornou uma família de paz. Os nossos vizinhos foram se convertendo por causa da Bíblia, né? Naquele avivamento que teve ali. E eu fui vendo toda a vizinhança sendo transformada e era culto, você saía do culto do irmão, ia do outro irmão, depois ia pro culto do outro irmão, saía da casa do outro irmão, ia pra vigília da casa do outro irmão. Então assim, a nossa rua era tipo um condomíniozinho, né? Então assim, a gente ficava nessa rotina até um dia formarmos a Igreja Batista Missionária, que é a que a gente está hoje, né? Então assim, o início desse trabalho me fez passar minha infância, minha adolescência, minha juventude toda trabalhando dentro dessa obra. Entendeu? Então meu pai foi se tornando diácono, presbítero, e eu fui acompanhando, chegando, vendo tudo de perto. Igual o David, né? Ficava com a chave dos adolescentes, ficava com a chave de jovem. Que é músico, né? E sou músico, né? Me formei músico lá na igreja também, né? E eu vivi por muito tempo nesse ambiente, né? Mas eu vivi essa experiência que não era minha. Você entende? Então o que acontece? Casei ali naquela igreja, fui pra Maricá. Quando eu vou pra Maricá, lá em Maricá eu fico perdidão. Porque não tem o mesmo envolvimento, não encontro a igreja com o mesmo propósito, não são os mesmos irmãos, né? E fui me perdendo, fui vivendo minha vida e trabalhando em várias coisas. E me vi numa situação onde eu não estava mais com o mesmo propósito. E também não tinha uma experiência específica com Cristo até 2018. Né? Em 2018 eu vi alguns sinais, né, que a gente estudava muito lá na igreja, né? Principalmente a questão escatológica. Então assim, quando chegou em 2018 eu vi os sinais muito fortes acontecendo naquela época, principalmente da Figueira, né? Quando o Donald Trump pega ali a embaixada de Tel Aviv e leva para Jerusalém, eu levei um susto. Falei, meu Deus, está acontecendo, eu tô vendo tá aqui. Aí tem o atleta de luz de sangue, né? E eu sempre fui muito fissurado com a ideia do Apocalipse, né? E ele sabe que eu já acompanho, que eu gosto muito de escatologia. Inclusive, eu fico instigando o povo a fazer escatologia o tempo todo. Inclusive, o programa saiu dessa minha inquietação apocalíptica. E é um tema atual, né? É um tema atual. A revista foi esse bate-papo com ele, com o apóstolo, e a gente precisa fazer um projeto voltado para o Apocalipse, porque tem um monte de sinal. E aí o que acontece? Mas eu não fui me envolvendo como me envolvia na minha juventude com as coisas do Senhor, né? E aí as coisas foram acontecendo, né, na minha vida, veio a pandemia, eu tinha algumas lojas virtuais com uma empresa de comunicação que não vou falar aqui que está patrocinando a gente, enfim. Eu tinha um carro, né, de hot dog que eu fazia o meu dinheiro à noite, então de hot dog eu entendo. Vamos ter um hot dog? Então assim, olha só, falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Ó, tem uma receita de hot dog de picanha. Fica até o final do programa. Enfim. Vamos na barraca, claro. Bora. Aí, Hot Dog Festival, gente, ó, dia 16 de novembro fica ali. Então assim, quando veio a pandemia, em 2019 minha esposa engravidou, veio a pandemia e desestruturou totalmente. Né? Eu vinha com a mente aflita sobre essas questões apocalípticas acontecendo e coisa e tal, aí veio a peste, né? Que foi a pandemia que parou tudo. E nesse meio tempo eu fiquei, uau, o que eu faço? Eu só sei fazer isso e venda. E agora? Né? Mas só que dentro do projeto de lojas virtuais que eu tinha, eu vinha fazendo o curso de coach, né?
terminei esse curso, fiz um curso rápido de edição de vídeo, né? E falei, o que vai acontecer agora? O que é permitido fazer na pandemia? Aí apareceu a campanha política, né? Lá em Maricá. Aí eu assumi algumas campanhas ali, né? E alguns projetos, né? De movimentação lá da cidade. E esses projetos, né, fizeram muito sentido para muita gente, deu certo para algumas meninas que chegaram ao projeto. David estava num deles, né? Era um projeto de movimentação feminina que tinha lá. E não porque ele é feminino, mas porque ele é um cara muito bom designer. Olha, inclusive os designers da TV Missão Cidade são todos feitos pelo nosso amigo aqui. Então, eu vou aproveitar e vou falar que a edição do programa deles, meus irmãos, eles estão caprichando, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Protesto! Eu já cheguei aqui falando, ó, eu quero assim, tá? Aí você vai, Fabinho que faz. Ó. O programa que ela viu, que ela tá comentando, foi o Fabi que editou. Enfim. Aí eu não vou falar mais nada, porque eu estou vendo, tá? Mas a parte de design gráfico, tanto inclusive da revista desse mês agora, a parte gráfica foi o David que fez, ficou muito boa. Então assim, esse trabalho dele, né, chamou a atenção e a gente tava, né, no auge da campanha política e eu tava cuidando de uma campanha de uma vereadora em específico. Eu tinha outras vereadoras no projeto, mas essa vereadora em específico eu peguei e abracei a campanha e se tornei o assessor dela. Quando eu me tornei o assessor dela, eu comecei a buscar, né, colegas de trabalho, né? E o David veio no pacote e a gente começou a conversar, a desenvolver alguns trabalhos e inclusive desenvolvemos um excelente trabalho com essa vereadora, né, essa candidata. Aí o presidente desse partido, né, que eu não vou falar o nome por questão de ética, ele me chamou para conversar, né, um partido, né, não vou falar, deixa pra lá. Enfim, mas vocês vão entender. Vocês vão entender por causa da questão ética da coisa. Vocês vão entender por causa da mentalidade que está atrás desse partido. Ele veio e me perguntou como a gente fez o trabalho. Eu falei, ó, eu, o David, o pessoal aqui, a equipe, nós fizemos o trabalho assim. E aí ele falou, poxa, precisamos fazer essa campanha aqui e multiplicar isso dentro do partido. Eu falei, ó, legal, não sei o quê. Aí me bateu a curiosidade, porque eu sempre ouvi falar, por conta desse partido em específico, de que eles faziam coisas anticristãs e que eram contra, né, nossa fé e tal. Aí eu fiz uma pergunta, qual é o principal objetivo do partido de vocês, né? Aí ele falou, cara, nosso principal objetivo é acabar com a sociedade judaico-cristã. E eu vindo de um avivamento pessoal, né, de um recomeço de pensamentos escatológicos, e quando ele me fala isso, eu falei, opa, preciso repensar minha fé, porque os caras têm um objetivo principal. Eu sou cristão e não tenho um objetivo principal. É assim, Jesus chegou, Jesus voltou, nega Jesus ou você aceita Jesus? Porque a gente é provado nessas situações, né? Exatamente. A gente estava falando no início do programa, a gente é provado nessa situação. De repente foi a função de Deus, né? De fazer isso para poder provar teu caráter. E aí? Vamos aguardar a resposta dele, hein? Aí, né, a campanha foi terminando, né? Eu fui me afastando do povo, né? Eu percebi que, poxa, eu comecei a estudar melhor, né, o partido e qual era as fundamentações, né, desse partido em específico, né, que tem não vou falar aquele partido desse não, gente, não fiquem curiosos, vocês vão entender. Ele quer falar, eu já conheço. Fala, enfim. Esse não pode dar problema. Esse partido, ele realmente fez muita coisa, muita atrocidade na nossa sociedade, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? Países como China, Rússia, vocês não vão entender de que eu estou falando, né? Cuba, né? Enfim, eles seguem esse tipo de regime, né? E esse regime fez com que essas pessoas chegassem nessa conclusão, onde o problema, o calo, a pedra do sapato deles é um cristão. Entende? E aí eu percebi, poxa, que surgiram líderes como Stalin, Lenin, Mao Tse Tung e coisa e tal. E esses caras todos, eles tinham um alvo, o cristão. Porque
foi o cristianismo que abateu o império antes deles, entende? Então, se tem uma última barreira, essa última barreira é o cristão. Então, assim, nós entendemos isso, né? E eu vim falando sobre isso com o David, a gente foi estudando sobre os assuntos, principalmente o escatológico, né? Mas só que eu também percebi, né? Que o sistema, ele é um sistema que tem dois braços, tanto de um lado quanto do outro, ambos têm o mesmo objetivo, né? Se colocar no lugar de Deus, né? Mas só que aí a gente começou a pensar, poxa, por onde que esses caras começam? Porque nesse período que eu estava estudando para coach, essas coisas, eu passei pela neurociência. Aí eu vinha sempre trazendo esse material para ele entender também que a pessoa para dominar a mente, a pessoa para dominar os seus sentidos, a pessoa para te ter, né, como marionete, né, dela, ou o sistema para te ter como marionete, ele vem trazendo para você elementos que você se torna totalmente dependente dele, né? Então o que acontece? Nós percebemos que nós estávamos sendo marionetados pelo sistema, inclusive vindo de um lado ou de outro, e hoje a gente tem uma percepção bem mais forte sobre isso. Seja lá um lado esquerdo ou lado direito, todos os dois têm o mesmo objetivo, né? Um homem no poder se colocando no lugar de Deus e fazendo com que todos que dependem dele se tornem totalmente dependentes dele, a ponto de até mesmo render adoração, né? Para esse homem. Então, assim, isso nos moveu, né? Enquanto empresa que ele tinha já Creators, né? E essa empresa Creators, ela fazendo alguns trabalhos internacionais e nacionais com edição de vídeo. E eu já tinha me formado como editor de vídeo, trabalhei na campanha e coisa e tal, e tinha algumas expertises que ele achou necessário, interessante para a gente unir esforços e tocar essa empresa, né? E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos, né? Mas com essa mentalidade, cara, os caras estão subindo, crescendo, né? E nós cristãos, o que nós estamos fazendo? E aí a gente começou um projeto ali na Lagoa de Maricá, falando, né? Primeiramente a gente começou com algo motivacional, depois a gente começou a... Cristo foi falando tão forte no nosso coração, o Espírito Santo foi movimentando tanto a gente com sinais, né? Que nós começamos a falar de Jesus o tempo todo. Foi um avivamento, né? E esse avivamento mútuo, meu e dele, nos motivou a cada vez mais trazer mais informações, sabendo que era tudo de uma forma muito intencional, né, para fazer com que pessoas elas fossem cooptadas pelo nosso projeto, né, para entender cada vez mais Jesus, entender cada vez mais o quanto é interessante, né, se aproximar da figura de Deus, porque Deus estava fazendo algo no nosso coração, a gente estava tendo mais relacionamento com Ele, nós queríamos que todos aqueles que estivessem sendo atingidos pelos nossos informes tivessem a mesma experiência que a gente. Então, tipo, a gente não tinha tempo ruim. Tava lá suadão, acabou de fazer lá a caminhada, a corrida, e já abriu a live, a gente, isso, Jesus, cara. Entende? E aí depois a gente foi melhorando. Depois a gente começou a melhorar com edições de vídeo, coisa e tal, né? Melhorando, até um dia que a TV Ondas Play se interessou pelos nossos projetos que a gente foi desenvolvendo, né, no YouTube, e chamou a gente para participar com um quadro lá, né? Calma aí, Fabinho. A gente tem um comercial, a gente vai chamar um comercial agora. E na volta você não pode perder, meu irmão, porque tem muito conteúdo ainda pra você ficar sabendo aí dos meninos aí, que a gente tá achando. A gente tem um paulista nesse óleo, Rio. Eu sou de carioca, nascido em Niterói, morador de São Gonçalo por 20 anos, depois fui pra Maricá. Tô lá quase 20 anos. Me entreguei, meu Deus, quase 40. Fica aí meu comercial, a gente já volta já, tá? Deus te abençoe, irmão. Ei você, pastor líder, esse vídeo é pra você. A TAF agora é a parceira da TV Missão Cidades. Temos uma rede completa de benefícios, óticas, clínicas, farmácias e muito mais. Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela e entre para o Clube dos Benefícios, que cuida da sua família. TAF, totalidade de assistência à família. Vem com a gente tomar um cafezinho? A PPS Brasil Itaboraí agora é parceira da TV Missão Cidade. E para você que está assistindo a nossa programação agora, saiba que temos um desconto exclusivo para você. Não perca essa oportunidade e proteja o seu veículo com a associação que mais cresce no Brasil. Acesse mais informações com o QR Code que está aparecendo na tela e faça já a sua cotação.
embaixador do Rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do Rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões da Academia do Clamor. Ser um embaixador do Rei é ser um colaborador direto para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do Rei. Chegou a temporada Voe Comigo na Travel Blue Turismo. Do aéreo ao terrestre, essa é a hora de dar asa aos seus sonhos. Nosso atendimento personalizado garante a melhor experiência em viagens. Ligue para o número que está aparecendo na sua tela e o melhor destino espera por você. Procurando por segurança e rastreamento? Nós estamos aqui para você. A Rota BR é uma empresa de rastreamento e monitoramento com cobertura em todo o território nacional. Temos rastreamento especializado para barcos com dispositivos náuticos, GPRS e satelitais. Rastreamento veicular para carros, motos e frotas. Temos um exclusivo sistema de alerta por violação de fronteira. A melhor segurança com as mais avançadas tecnologias e os serviços que se encaixam no seu perfil. Conheça nosso site rotabrrastreamento.com.br e ligue agora mesmo para o número 21 97102 2734 para instalação em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo. Venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Líderes de departamento infantil, quer levar as pipoquitas para sua igreja? Para o seu evento, para a sua festa? Entre em contato com o número que está aqui embaixo. Vem! Voltamos! Deixa eu fazer um convite rapidinho pra gente continuar aqui no assunto. 16 de novembro. O que a gente tem 16 de novembro, gente? Vocês não estão entendendo, não. 16 de novembro, a gente tá aí quantos meses falando? 2 meses falando, né, desse evento, que eu tenho certeza. Mas você sempre fala isso, eu tenho certeza. Irmãos, porque a gente tem certeza que vai ser uma bênção. Vai ser um encontro de pessoas apaixonadas por Jesus, pra falar do amor de Deus. A gente tem falado sempre que o cristão, ele gosta de comer e de evangelizar. Uma coisa com a outra. Não, vai, eu tenho uma confissão a fazer pra você. Ai, meu Deus. Jesus, ele faz um convite pra todo cristão. Ele é a bodas do Cordeiro, que é um grande banquete. Então, eita, nós queremos fazer melhor que um banquete. Gostando de delicioso hot dog. 16 de novembro, no Colégio Batista, a partir das 14 horas. Faça sua caravana, sua família, traga sua igreja inteira, seus filhos.
Todo mundo, irmãos, e não fique fora dessa, porque é um evento gratuito. E o principal motivo, né, divulgarmos o reino de Deus, declararmos o nome do Senhor. E no altar vai ter cantores, vai ter oração, pregação, festival de hot dog, festival de música, um lugar pra você estar em economia junto com a tua igreja. E o mais legal é que é 100% gratuito, né? Gratuito. Inclusive então, o hot dog, gente. você fica à vontade, mas são só 3 por cada um. Não, meu irmão, vai ter pulseirinha, tudo controladinho, bonitinho, você vai comer à vontade, vai estar à mesa, vai estar desfrutando da companhia de todos nós que estaremos lá. Com a experiência que nós já comendo, temos com um evento de coinonia, geralmente costuma sobrar. Você vai comer, e você vai falar, nossa, e vai ter vegano, hein? Ah, não gosto de salsicha, não gosto. Vai ter ano passado, vegano. Eu já confessei quantos eu comi no ano passado. Ah, eu perdi as contas, eu devia ter comido uns 10. Ô, Jesus, saúde. Meu Deus. Senhor, a misericórdia. Sobrou. A gente ficou na semana comendo na igreja. Eu tava vendo outro dia um vídeo da mulher falando que a salsicha, ela fica no seu corpo pra mais de 100 anos, né? Então, se você beber isso... Meu Deus, você bebeu isso tudo. Só no Hot Dog Festival tá... Mas a gente a gente vai comer e vai ter desfilaria lá dançando. Isso aí. Não pensa nisso, né? Ainda tem o vegano, gente. Tem o vegano. Tem o vegano, que aí essa consciência vegano foi sucesso. Então, 16 de novembro, você não pode perder. Reúna essa caravana e vem estar conosco. Vai ser uma bênção, com certeza. O nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Vai ser lindo. E o próximo assunto é Creators. É assim que fala, Creators. Então começa pelo nome e explica pra gente como que surgiu. Agora tu encontra os dois. Vai, o que acontece? Creators, eu me lembro que foi em 2019, eu recebi um desafio de fazer um trabalho que pudesse ser autônomo. Porque eu já trabalhava na prefeitura, eu era coordenador de uma faculdade na época, e o desafio da igreja que eu estava participando na época era: irmãos, vocês precisam fazer um desafio para se tornar autônomo. Faz alguma habilidade que vocês têm, algum talento, algum dom, e faz isso render dinheiro para vocês. Aí, eu não gosto disso. Então, mas para agradar a igreja e aceitar o desafio, eu me lembro que a pessoa que fez o desafio ainda falou assim: olha, eu vou fazer o desafio na igreja e eu vou fazer esse desafio aqui. Você pode levantar a mão para me ajudar? Eu falei: posso. Vou levantar a mão para te ajudar, porque se ninguém levantar a mão para mim, eu não levantei. Você não vai passar vergonha. Aí foi o que aconteceu. Eu fui e assumi o desafio. Foi onde eu orei muito naquele período. Eu falei: meu Deus, esse negócio, eu não quero fazer isso, eu não quero. Mas já que eu tenho que fazer. E o que acontece? Eu já tinha habilidade de edição de vídeo desde a infância. Sempre trabalhei editando vídeo de colega, da igreja. Sempre tive habilidade em fazer design gráfico. Então sempre o pessoal vinha recorrer a mim para poder dar um suporte nessa área de design, né? Então, então, eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. Pra mim era uma diversão. Eu gostava muito de fazer. Então eu fazia por hobby, não fazia por... Porque eu queria mesmo trabalhar com outras coisas, ter meu dinheirinho fixo todo mês, tá? Aí veio esse desafio. E esse desafio veio e eu falei: bom, será que vai dar certo? Se for de Deus esse negócio, eu ainda fiz um desafio. Se for de Deus esse negócio, eu vou comprar um notebook e eu vou conseguir pagar esse notebook com esse dinheiro. Com o cliente. Tanto que é o mesmo notebook que a gente usa pra editar vídeo. Ele tá todo capenguinho, né? Mas foi em 2019. Eu lembro que na mesma semana que eu abri a empresa Creators, era Creators Beitzia, que era uma conotação judaica, filho de Sião. Creators vem de criatividade. Eu lembro que eu tava de madrugada falando com Deus, pelo menos buscando uma orientação de Deus, e aí me veio criatividade, porque na época eu dava aula de teatro, então eu escrevia roteiro, então muitas coisas aconteciam que foi me estimulando a criatividade. Aí eu falei: por que o nome não pode ser Creator? Que aí vem da criatividade, vem do criativo e tal, e eu senti paz naquilo. Falei: então eu vou colocar Creators mesmo. Creators, criatividade dos filhos de Sião. Aí gostei, abri o meu e-mail na mesma hora e comecei a tocar. E comecei a divulgar, falando: olha, eu sou uma empresa de marketing digital e nós fazemos capa para Facebook, capa para isso, não sei o quê. Fui divulgando muita coisa. Em uma semana eu consegui o dinheiro para pagar o notebook que eu tinha comprado. Meu Deus. Eu já abri uma semana, acho que eu consegui 5 clientes fixos que iam me pagar mensalmente. Até então eu não sabia como organizar isso, entendeu? Como que eu vou fazer se o cliente quiser me pagar por mês? Como que eu vou criar um contrato? Como que eu vou fazer? Então isso tudo foi sendo criado assim em uma semana, né? Pesquisando, e ninguém me orientou não. Pesquisando e o próprio Deus foi me ajudando a resolver essa parada.
E deu certo, né? E aí eu tive, pra mim foi uma resposta de Deus naquele momento, porque eu não via essa possibilidade. Todas as pessoas olhavam pra mim e falavam, você pode viver disso. E eu nunca achei que eu poderia viver disso, porque nunca passou pela minha cabeça ganhar dinheiro com isso. Sabia que você tá me dando uma resposta de Deus? Sabe? Não vai nada errado. Amém. Porque a gente, como você tá falando aí, você não conhece a minha particularidade, né? E eu só sei o que? Bonita, disciplinada e crente. Mas Deus, ele faz isso. A gente não tinha marcado de fazer o programa de hoje, né? E Deus está só me dando respostas aqui na minha mente. Que eu agradeço, eu tô recebendo, tá? Eu precisava falar só pra levar a tua fé, né? Porque eu sou enfermeira, né? E assim, as minhas aflições têm muito em prol disso. Porque quando eu pedi pra sair do emprego, eu tava vivendo uma batalha espiritual muito grande no meu trabalho. E a gente até falou isso uns 3 programas atrás, a gente estava aqui, eu e ela conversando. Foi ao ar e eu falando sobre isso. E eu saber a posição na qual Deus está me colocando. Mas Ele está me chamando para um outro lugar de que eu possa trabalhar, mas que eu possa continuar trabalhando para o reino como prioridade e eu ter uma outra em breve saberá. Mas assim, o Senhor está me confirmando através do que você está falando, amém, tá? Então, era uma coisa que eu não queria. Foi uma coisa que, tipo, me lançaram um desafio, foi Deus me forjando para ter mesmo. Entendeu? Não foi uma coisa que eu busquei a ter. Tanto que foi tanto de Deus que permanece até hoje. Com outro propósito, mas permanece até hoje. Eu acho que é uma coisa para fortalecer um pouco mais essa ideia no seu coração. Quando Deus ele tira o povo do Egito, ele tira o povo de um sistema, né? De um sistema escravista, que eles tinham que fazer aquilo que o faraó mandava ele fazer, com os chicotes estalando nas costas, tinha que ser do jeito que ele estava querendo que fosse feito, entende? De repente o Senhor chega ali e leva eles para o deserto, traz algumas leis, mas leva eles para a sua própria terra. E lá eles viviam uma vida de liberdade, mas onde eles tinham, né, o Senhor como o provedor da chuva, o provedor dos recursos naturais de uma forma geral. E é isso que o Senhor veio nos fazer hoje, né, nos trazer essa consciência de que Ele é a provisão. E Jesus, né, para ratificar tudo isso, vem com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. E a provisão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando nós fazemos a vontade do nosso Pai, que está no céu, né, a provisão vem. E de repente a gente está com irmãos em casa com esse mesmo conflito na mente, né? Se questionando, Senhor, qual a direção, qual o caminho. Ele está nos alertando, né, irmãos? Enquanto nós continuarmos com os olhos, a gente falou no começo, olhando para o Senhor, olhando para Ele, essa direção, o caminho certo, a trilhar, o Senhor vai nos colocando, né? Que Ele vai, a gente vai entendendo que os nossos ouvidos ficam abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando nossos ouvidos estão abertos para ouvir aquilo que Ele quer fazer, não tem erro. Porque dá certo. E aí eu tive esse conflito muito grande, mas eu tive a resposta de Deus em uma semana. Jesus, qual foi a oração? Só pra mim anotar aqui a oração que tu fez, pra mim anotar aqui. Anotar, Daniel, anota o domínio do Daniel. A oração aqui pra gente saber qual é. Observando a minha vida, né, de forma bem crítica, a maioria das vezes que eu tive uma grande manifestação de Deus, que Deus fez, foi em momentos de desconforto. Não é saudável, enfim. Não é saudável, mas a maioria das vezes que eu soube que foi Deus que fez, é porque... É o grito de socorro. É porque era o grito de socorro, é porque me afligiu muito. Mas aí, nesse grito de socorro, você estava agarrado em Cristo. Eu estava agarrado em Cristo. Né? Porque no momento de desespero, a gente abandona o barco. Ai, Senhor, eu estava agarrado em Cristo. Ele estava dormindo, calma, filho, tô aqui. E quando você acaba buscando de todo o coração. Não deveria ser assim, né? Mas a realidade nossa é essa, né? Foi, pelo menos observando a minha vida, foi dessa forma. Então, a maioria das vezes que Deus falou comigo e eu soube que era Deus, eu tive toda a certeza e vi milagres acontecendo, foi no momento de aflição, né? O Senhor nunca nos desamparou. E aí, beleza, aí eu comecei a trabalhar e vi muitos clientes do Brasil, e de repente fora do Brasil faz um vídeo para Portugal, faz um vídeo para Itália. Você até acompanha essa história da Itália? Eu tava lá. Eram vídeos empresariais e tal. Pô, o pessoal tá gostando do meu trabalho, eu não sabia que eu tinha potencial de fazer isso. E aí foi entrando recurso, né, tal, aquela coisa toda. Até que eu conheci o Fabinho. Antes de conhecer o Fabinho, eu ainda chamei nesse processo, tinha tanta gente para trabalhar, que eu chamei 2 pessoas para trabalharem comigo, né, em momentos separados. Só que eu não conseguia ter paz, porque elas não pensavam como eu pensava. Elas não tinham a percepção que eu estava tendo do meu trabalho, que era o meu trabalho, era aquilo que eu sabia fazer. Então, se a pessoa fizesse diferente,
não ia sortir o mesmo resultado, talvez, né, para o outro cliente. Eu era cobrado dos clientes, né? Precisava entregar um bom resultado. Então, eu tinha essa dificuldade com essas pessoas que trabalharam comigo. Até que eu conheci o Fabinho, só que quando eu conheci o Fabinho, eu tava deixando essa empresa um pouco de lado, porque eu tava passando por uma fase muito conturbada na faculdade que eu trabalhei. Eles fecharam a faculdade, eu fiquei responsável por muitas coisas ali, de questões administrativas. Todo mundo foi mandado embora, eu fui o único que fiquei. Então, eu tava muito sobrecarregado com muitas coisas. Então, eu tava deixando meio de lado essa empresa. E quando o Fabinho chegou para trabalhar a questão da política, né, fazer a identidade visual das coisas, o Fabinho sempre foi muito espontâneo. Então, eu sempre olhei pro Fabinho e vi no Fabinho uma coisa que eu não via nas outras pessoas. Tipo, parece que tinha uma luz. Ele não era tão crente assim, não. Hoje ele tá crente. Mas na época ele tá crente. Disciplinar. Mas a boa experiência que eu tive de conhecer o Fabinho naquele período foi que o Fabinho, ele era diferente de todas as pessoas que eu conhecia. Tem pessoas que eu confiava, né? Pessoas da minha família, pessoas que conviviam comigo. O Fabinho tinha uma essência que... Exalava Cristo. Eu posso dizer que sim, embora não era naquele momento. Mas ele tinha uma coisa que era... Ele tinha o Espírito de Deus. E eu não sei como, mas eu identifiquei. Porque eu também não tava muito legal, não. Eu tava bem desviado da cara. Como eu tava dizendo antes, no relato seguinte, eu tava num momento de transição, de voltar meus pensamentos para Jesus. Antes eu tava 20 anos dentro do Evangelho e não sabia o que era Cristo de fato. Né? Eu tive um encontro com Jesus por conta de uma experiência. Em 2018, que eu tinha dito, né? Eu vi uma situação escatológica acontecendo muito forte. Em 2020 foi, né? Eu falo, pá de cal. Então, tipo, não sei se você lembra a situação com o Pedro, né? Onde ele estava a noite toda pescando. Depois. Escola dominical. Lembra da escola dominical? Pedrão. Pedrão tava lá jogando rede, tocando rede ali a noite toda e de repente ele não viu nada. Quando ele tá com o mestre, de repente ele vê, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Entende? Esse aqui, sem dúvida, só pode ser o Messias. Entende? Esse aqui é o Messias. Esse é o Messias. Entendeu? Vem e segue, o Messias. Ele perseguiu. Então, tipo, eu tava nessa fase de chamada. Entende? Então, Pedro não se tornou Pedro na noite que dia. Você entende? Então, o que acontece? Quando eu percebo essa chamada de Jesus, eu venho falando de Jesus o tempo todo. Eu tenho certeza que você deve ter ouvido isso na minha boca com uma certa frequência. Por quê? Eu percebi que eu precisava buscar caminhos e encerrar ciclos para estar pavimentando um caminho que é o caminho de fato. E isso exige renúncia, não é fácil. Entendeu? Então, tipo, fui renunciando muitas coisas e continuo renunciando até hoje. Entendeu? E é a vida do Evangelho. Voltando ao assunto, eu sempre convivi com pessoas muito pessimistas. Tanto até que eu sou um pouco bastante pessimista ainda hoje. Tô mudando de pouquinho em pouquinho. A gente chora no final. Hã? A gente chora no final. Você olha no final, não, exato. Mas eu sempre convivi desde a minha infância com pessoas que não tive boas referências, então, sempre pessoas muito carregadas, pessoas muito detalhistas, muita coisa, né? Quando eu conheci o Fabinho era diferente. Resplandeceu no rosto do Fabinho um negócio que acho que nem ele sabe, mas resplandeceu no rosto do Fabinho uma simplicidade e uma leveza que eu não tinha encontrado ainda. Você entendeu? Não sei nem explicar. Mas foi Deus une propósito, né? Foi o que eu vi no Fabinho naquele momento. Então, nossos primeiros contatos ali foram muito bons. A gente se tornou praticamente irmão de vidas passadas. Não, vida passada não, que não existe. Aí você falou vidas passadas, aquele momento que fica tudo pretinho, você assim, tá a edição. Só um negócio assim, no ar, assim, tá a edição. Mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendi. Irmão de outra mãe. Mas irmão de outra mãe. É plano de Deus. Plano de Deus. Plano de Deus, a gente tenta até encontrar palavras. As pessoas gostam de romantizar muito as coisas, mas não é questão de romantizar. É o que Deus quer fazer. Aí ele faz, aí você encontra, tipo assim, aí você procura em tanta gente, mas aí você olha. E ele precisando, você vê que são encontros de que Deus precisava. E eu vou te falar uma coisa, nós estávamos afastados de Deus. E mesmo afastados de Deus, eu consegui ver nele o Espírito de Deus. E em algum momento ele deve ter visto isso em mim também, não da mesma forma. Mas, cara, foi o suficiente pra gente começar a andar juntos, né?
ia andar junto e foi muito intenso, nossa amizade, nossa irmandade, que é até hoje, graças a Deus. E foi onde a gente foi descobrindo a santidade, a gente foi descobrindo a fé em Deus, a gente foi descobrindo a renúncia, né? Porque quando você encontra uma pessoa que você não conhece, mas você tem uma afinidade, e você não tem amigos, você não pode contar suas coisas pra todo mundo, né? De repente a gente começa a trocar informações, ele contando um pouco da vida dele, contando um pouco da minha vida, a gente começou a se ajudar. Então eu lembro que chegou um momento que nós falamos assim, olha, a gente precisa mudar. Você precisa abandonar seus pecados, eu preciso abandonar meus pecados, só que eu preciso da sua ajuda e você precisa da minha ajuda. Meu Deus. Foi mais ou menos isso. Foi, assim, por exemplo, quando... Porque Deus queria unir propósitos, mas unir e ter os santos. Isso, então ele não ia aceitar vocês com as pendências que tinham, precisava resgatá-los por completo. E o que eu acho interessante no processo, né, do Senhor, enquanto ele é longânimo, né? Porque muitas das vezes a gente se pega repetindo algumas coisas, né? Assim, eu vejo nele exatamente o que Paulo falou sobre o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito ele tem alguns nomes, né? Que é fé, mansidão, amor, né? Domínio próprio, longanimidade, entendeu? Bondade, que é algo que a gente tem que manifestar, né? No nosso dia a dia, na nossa convivência. E quando eu comecei a trabalhar com o David, eu comecei a falar muito com ele, né, que a gente precisava trazer isso e fazer algumas coisas e glorificar o nome do Senhor Jesus em tudo que a gente fizesse, e isso foi começando a ser feito. Algumas coisas foram acontecendo que é o contrário daquilo que a maioria dos crentes pensa que é, né? Por exemplo, ele perdeu 2 empregos. Você entende? É porque, não, pra mim fecharam todas as portas do meio político. Quando a gente decidiu, a gente teve esse momento de tipo, cara, nós precisamos de ajuda, eu preciso que você me ajude e você precisa que eu te ajude. A gente tomou essa decisão. Vamos nos ajudar junto? Entendeu? Quando a gente tomou essa decisão pra viver uma vida verdadeira de cristão mesmo, de alguém que nasceu de novo, cara, tudo deu errado. Ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que prega na igreja, tem gente que prega, não, vem pra Jesus que Jesus vai ser tudo mudança lindo. de vida, vem pra Jesus que muda a tua vida, a chave da casa nova, a chave do carro. Eles não estão totalmente errados, porque Jesus ele vai mudar a sua vida. Vai mudar mesmo. Vai mudar a sua vida, mas pra a ótica do que é bom, de acordo com a santidade dele. Você tá entendendo? Então o que acontece? Pra você tá olhando pra Jesus e virando as costas pro inimigo. Ele tá revoltado com isso. Aí ele vai deixar você ir pra Jesus de boa? Não, a gente já cascudo. Então, assim, o que eu penso? Quando Jesus ele me traz pra uma vida onde eu tenho que modelar ele, você, a partir do momento que você vai me seguir, você vai tomar a sua cruz, vai renunciar a si mesmo e vai me seguir. Qual é o caminho de Cristo? O caminho de Cristo é morte. O meu processo... E a porta é estreita. A porta é estreita, apertada é o caminho que conduz à salvação. Então, tipo, o que eu quero com Cristo? Né? Eu acho que é essa que é a pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos hoje, para resumir bem essa história. Né? Porque se eu sigo a Jesus acreditando que eu vou ter o melhor dessa terra, como tem até música que canta sobre isso, né? Eu tô seguindo Jesus pela motivação errada. O dia que eu não tiver o melhor dessa terra, eu desprezo a Cristo. E Jesus me quer para a eternidade, que é algo muito superior. E foi essa a impressão que Jesus deixou no nosso coração. Entendeu? Nós viemos para Cristo pelo motivo errado, entendeu? Porque nós acreditávamos que Jesus ia mudar a nossa vida na questão financeira. Não foi assim que aconteceu, não é assim que está acontecendo, não vai ser assim que vai acontecer, porque nós estamos nos últimos dias e o sistema está sendo revelado, tá, gente? Olha o que eu estou falando para você. O sistema está sendo revelado. Deus, ele quer eu, você, a Vânia, o David, né? Para a eternidade, né? E essa eternidade, ela é uma eternidade onde você tem que renunciar a tudo que você tem aqui, porque tudo que você tem aqui é passageiro. Uma pergunta que eu fiz uma vez para o meu pai que fez ele fritar, e eu fiz para ele também, foi o seguinte: você tem uma casa? Você tem casa, Vânia? Própria? Vai construindo. Você paga IPVA, IPTU? Você paga IPTU? Não, ainda não. Não, mas você vai pagar? E se você não pagar, o que acontece? Eles vêm pegar a casa. Então você não tem casa. Não tem. Você tem o carro?
Não. Tem. Tem. Mas tem, tá lá no trâmite, mas tem. Mas e se você parar de pagar o IPVA? Se parar na Brito já era. Mas por quê? O carro é seu? O carro seria, né? Nunca vai ser, sabe por quê? Porque o sistema, né, te deu algo que a qualquer momento ele pode tomar de você. É uma doce ilusão. É uma doce ilusão. Enquanto a gente não acordar para isso, a gente vai viver dentro dessa doce ilusão, acreditando que está no País das Maravilhas, e não é isso que acontece. Agora, o que Deus ele te dá, que é a salvação, que é ruas de ouro, rios de cristal, uma morada eterna, isso é eterno, ninguém vai tomar de você, entende? Mas você precisa construir aqui, entende? Jesus, ele vem trazer para mim, para você e para o nosso amigo que está nos assistindo, a salvação da sua alma, que é algo eterno. Então, se você vive a sua vida pelas coisas que perecem, meu irmão, me desculpe. 56 minutos. Perdeu. Gente, não tem jeito, tem que voltar no próximo programa, acabou. Poxa, nem contamos o resto da história. Não, calma. A gente vai voltar. O próximo programa a gente continua aqui com a gente. É porque tem muito conteúdo, a gente quer ficar conversando aqui. Calma. No próximo programa a gente tá junto de novo, não tem jeito. Não. Deus te abençoe, até o próximo programa. Amém.